E agora é hora do quadro 8 em ponto e o tema não poderia ser outro, eleições 2016. Vamos fazer então uma análise política da situação aqui no estado e nosso convidado é o cientista político Sandro Cel, que é o nosso convidado de hoje aqui no 8 em ponto. Tudo bem, Sandro? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Sandro, primeiramente, uma eleição com novas regras, com um orçamento de campanha muito mais enxuto, muito menos tempo de campanha. Isso influenciou no resultado de ontem? Eu acredito que sim. Todo mundo já esperava que isso fosse, de fato, favorecer aqueles nomes mais conhecidos, né, e que empobrecesse um pouco a qualidade do debate. Nós vimos que nos últimos dias, nos últimos momentos, alguns candidatos que, inclusive, vinham mostrando crescimento que talvez, se tivessem tido mais tempo, teriam tido outro resultado. Agora, é uma adaptação, tanto dos candidatos quanto do eleitor, a esse tempo mais curto de campanha eleitoral. Nós tivemos um fortalecimento do PMDB com muitas prefeituras, do PSDB também com muitas prefeituras e um enfraquecimento muito grande do PT. Isso foi resultado direto de tudo que aconteceu de 2013 para cá? Bom, o PT, embora não esteja sozinho nos escândalos de corrupção, ele acabou passando para a opinião pública, em grande parte, como o grande vilão, como aquele em que concentrava todo o problema da corrupção. Então, o que nós vemos é uma diminuição do poder do PT, do sucesso dele, né, bastante significativa, mas nós não vemos proporcionalmente de outros partidos que também estão envolvidos em denúncias de escândalos de corrupção e equivalentes. Bom, professor Sandro, vamos falar um pouquinho da capital então, né? Segundo turno entre Jean Loureiro do PMDB e Ângela Amin do PP e o fenômeno Welson Pereira, que fez mais votos nesse ano do que fez em 2012, ampliou a sua votação. Isso também tem que ser considerado, não é? Isso tem que ser considerado, sobretudo, porque o Welson, ele parece refletir, nesse momento, aquele voto mais conectado com os movimentos das ruas que queriam uma mudança efetiva no poder. Haja vista que os dois candidatos que foram a segundo turno são candidatos mais tradicionais, né, ligados a partidos mais tradicionais. Então, o crescimento do Welson tem que ser analisado bem por esses candidatos que foram para o segundo turno, para ver de que forma esses partidos tradicionais se colocam de forma mais propositiva para poder pegar um eleitor que está, pelo voto que deu, bastante descontente com as alternativas tradicionais aí ao governo de Florianópolis. A gente vai falar ainda na edição de hoje do SC no Ar sobre as eleições em Joinville, em Blumenau e em outras regiões do estado. Qual é o panorama que você avalia da região, da situação nas demais cidades catarinenses? Olha, de modo geral, se esperava um pouco mais de renovação. Isso se pensar naquela conexão com as ruas que pediram mudança, e a gente vê que, em grande parte, os candidatos tradicionais, figuras conhecidas, acabaram se sobressaindo, né, mantendo uma tendência já de outras eleições. Então, parece que vai demorar um pouco também para o eleitor aprender ou repensar a cultura de que aquilo que ele reivindica, ele também pode colocar na urna, né, para saber se aquele candidato que foi eleito, de fato, é aquele que representa esse projeto de renovação que ele tanto queria. Agora, professor Sandro, qual é a expectativa, então, para o segundo turno, né? De parte do eleitor, tanto aqui na capital, com o Jean Loureiro e Ângela Amin, quanto em Joinville, com o Urudelo e Darcy de Matos, quanto em Blumenau, com Napoleão Bernardes e Jean Kuma. Qual é a expectativa do eleitor? Agora é uma eleição completamente diferente, tempos iguais de campanha, tempos iguais de horário de televisão, inclusive. O que é que muda para o eleitor? Como é que ele tem que estar focado para esse segundo turno nessas três cidades? Olha, para o eleitor que teve seu candidato já representado, né, que foi para o segundo turno, isso é bastante fácil. Para o outro eleitor, ele tem que exigir, né, ele tem que se fazer valer como um eleitor que quer determinados tipos de propostas, determinados tipos de modelo de gestão da cidade e ver qual desses candidatos que vão ser capazes de oferecer isso. O segundo turno não pode ser só uma luta de bastidores por alianças, por distribuição de cargos. Tem que ser, sobretudo, uma luta por conseguir um maior consenso entre os eleitores, que são os que colocam
o governo no poder e são os que também são os destinatários desse poder. Professor Sandro Cel, cientista político, muito obrigado pela sua participação aqui no 8 em Ponto. Muito obrigado a vocês. Tá certo. Falamos um pouquinho então sobre a análise desse primeiro turno das eleições, um pouco de projeção para a segunda etapa dessas eleições em Joinville, em Florianópolis e em Blumenau. E ainda tem muito mais na edição de hoje do SC no Ar, que segue com outras informações.